Aleluia. Senhor, nós te damos graça pela oportunidade de estar aqui nessa tarde, de estar na tua presença, de invocar o nome do Senhor. E nós oramos para que nesse momento da mensagem seja ainda o teu Espírito Santo ministrando as nossas vidas. Abre o nosso coração, o nosso entendimento. Derrama sobre nós, Espírito Santo, o espírito de sabedoria, revelação e entendimento, de forma que nós possamos ser transformados. Move em nosso meio, toca as nossas vidas, que nós sejamos transformados, aperfeiçoados e conduzidos para o teu propósito para nós. Desejamos mais de ti. Tu és bem-vindo nesse lugar. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aleluias. Muito bom estar aqui nessa tarde. Nós estamos nesse clima de praia. Aleluias, glória a Deus. Tremendo. Profeticamente eu estou num ambiente do refrigério. Glória a Deus. Queridos, nós vamos conversar hoje sobre algo que também tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias. E eu creio que Deus nos dá alguns insights. E a gente tenta transformar esses insights em uma mensagem. E é mais ou menos isso que aconteceu com a mensagem desse domingo. Nós estamos vivendo o ano de expandir na unidade do Espírito. Glória a Deus. E eu estava falando hoje cedo, no primeiro culto, que quando nós temos uma temática, quando nós lançamos uma temática do ano, é muito comum as pessoas terem as mais diversas reações à temática. E muitas vezes a maneira como nós observamos a proposta do ano, ela vai determinar o que nós estamos vivendo e como nós vamos viver. Porque quando eu imagino a temática do ano como essa, expandir na unidade do Espírito, primeiro ponto, eu penso que não é o caso de agora vivemos isso e vamos manifestar isso em 2019. O que eu entendo essa é a nossa proposta de aprendizado para 2019. Em 2019, nós precisamos aprender a expandir na unidade do Espírito. Então, muitas vezes o que nós podemos fazer em relação a isso é ter como uma proposta de aprendizado ou usar isso como uma sentença. Como, por exemplo, já tivemos o ano do amor e cuidado. Glória a Deus, mas o amor e cuidado não cessou. Nós precisamos continuar amando e cuidando. Mas eu tenho certeza que no ano do amor e cuidado, houve pessoas que se levantaram e questionaram: mas não é a igreja do amor e cuidado? A proposta não é amor e cuidado? Por que essa igreja não ama e não cuida? Ou por que eu não estou sendo amado e não estou sendo cuidado? E na verdade a proposta é aprendizado. E essa proposta de amar e cuidar, que já aconteceu, ela serve para todos nós. E agora nós falamos em expandir na unidade do Espírito. E da mesma maneira, o expandir na unidade do Espírito é para nós hoje uma proposta de aprendizado. E baseado nisso, o tema da mensagem que eu trago para vocês hoje é como expandir na unidade do Espírito. Glória a Deus. Como expandir na unidade do Espírito. Nós precisamos entender um pouco sobre isso. Me veio o pensamento a respeito de tudo isso. E Deus me trouxe uma compreensão bem simples, baseado numa lupa. Quem conhece lupa? Ok? Lupa, não é lula não, lupa, ok? A lupa, ela tem um potencial tremendo, de primeiro aumentar aquilo que você põe na frente dela, põe sobre esse texto, aumenta as letras, põe sobre qualquer coisa e você vê com mais detalhes. E tem um outro aspecto interessante de uma lupa, que em determinado momento, se você colocar ela num dia de sol como esse, hoje estaria maravilhoso para fazer experiência lá fora, colocar uma folha de papel, colocar uma lupa sobre essa folha, dependendo de como você posicione essa lupa, o foco de luz vai gerar um fogo. E eu penso que até sobre esse aspecto, dependendo daquilo que nós estamos focando, vai gerar um fogo dentro de nós também. A maneira como você está enxergando o Senhor pode gerar um fogo dentro de você. A maneira como o agir de Deus está tocando a tua vida pode gerar um fogo. E eu não estou falando de um fogo natural, mas eu estou falando do fogo do Espírito Santo que pode te incendiar e incendiar outras pessoas. Então, como expandir na unidade do Espírito? Só para saber se você está ligado comigo, vamos abrir nossas Bíblias?
Vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Tem também um trecho bem conhecido nosso, ok? E diz o seguinte: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ok? Amém. Senhor Deus, que venha graça sobre nós de revelação sobre essa mensagem, de forma que nós sejamos transformados em nome de Jesus. Dias atrás eu estava pensando sobre essa questão de expandir na unidade do Espírito e eu me questionei: como expandir na unidade do Espírito? E eu lembrei de uma frase que eu tenho estudado, e na verdade é uma verdade muito simples, que diz: tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande. Imagine aí você com uma lupa na sua mão, e você está na sua casa, talvez procurando alguma coisa, e você usa uma lupa, e tudo que você passa por essa lupa vai ter uma visão muito mais clara, muito mais específica, nítida, detalhada. Tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande, inclusive a respeito de como a tua vida está acontecendo. Talvez, se você viver focado nos seus problemas, eles se tornam mais graves, ou pelo menos o impacto dele. E aí a gente pode trazer a alegoria desse sol. Imagine que você é uma folha de papel, e que os teus olhos, a maneira como você enxerga a vida, são essa lupa, e que os teus problemas são um sol. E de repente essa lupa, que é os teus pensamentos, as tuas emoções e tudo que está aí dentro, começa a focar no sol dos problemas. E de repente o sol dos problemas começa a te destruir internamente. E parece que muitas vezes os problemas vão te vencer, vão te queimar e vão te incendiar, mas não um fogo renovador, um fogo de destruição. E muitas vezes a perspectiva como você tem levado a sua vida tem potencializado esses problemas e o efeito deles em você, a ponto de te fazer desanimar, a ponto de te fazer desistir da fé, a ponto de te fazer abrir mão de alguns projetos e sonhos, quando na verdade o que Deus espera é que você possa mudar o teu foco, mudar essa lupa de lugar, essa lupa dos teus pensamentos, essa lupa da tua mentalidade, dos teus sentimentos, precisa mudar de foco. Ela precisa estar direcionada para outro foco de luz que não os teus problemas, mas ela precisa estar focada no local certo. Então, pensando, isso veio muito rápido, tanto que veio só uma compreensão, mas também veio muito rápido um entendimento sobre isso. E eu trago para vocês nessa tarde 4 tipos de foco que nós precisamos ter para expandir na unidade do Espírito de Deus. E o primeiro foco que esse texto traz para mim, glória a Deus, o foco do silêncio, aleluia. O primeiro foco que esse texto traz para mim é o foco em Deus. Então, o primeiro foco, e é o essencial, é o foco que faz toda a diferença, é o foco em Deus. E onde está isso no texto que nós lemos? Quando Jesus fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então fica muito claro, por essa palavra, que o primeiro foco que nós temos que ter na vida é o Senhor. E o interessante na perspectiva como ele traz isso, ele fala alma, ele fala coração e ele fala entendimento. E aí nós observamos algo interessante. Quando nós colocamos essa ideia de o foco em Deus, esse foco em Deus ele tem que mudar o nosso emocional, ou seja, a maneira como as nossas emoções estão, a maneira como nós respondemos à vida, baseado muitas vezes em emoções. E ela diz que temos que amar com todo o nosso entendimento, ou seja, esse amor de Deus ele precisa tocar o nosso racional, a nossa capacidade de tomar decisões, o nosso raciocínio, e ele toca a nossa alma. Então, foco em Deus diz respeito a relacionamento que envolve transformação de emoções e pensamentos, no cognitivo, emocional
E isso muda a nossa fé. Quando eu pensei sobre isso, esse conceito de fé, e normalmente o conceito de fé é trabalhado dentro de igrejas, o conceito de fé é trabalhado para pessoas espirituais. Quando você pensa em um homem de fé, você pensa em um homem espiritual, sim ou não? Mas se eu te falasse, nessa tarde, que a fé é muito mais uma questão da alma, ou pelo menos tem muito da nossa alma, do que do espírito. E se eu pudesse pelo menos trazer aqui um percentual de que pelo menos 50% ou mais da tua fé toca a área da sua alma. Você já pensou nisso? Mas vamos entender pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se nós crermos com todo o nosso coração e dermos uma ordem ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no nosso coração, então assim acontecerá. Okay? Tiago fala que se nós pedirmos algo de Deus, inclusive sabedoria, devemos pedir com fé, porque Deus ele não atende respostas de pessoas inconstantes na fé. Agora eu te pergunto, dúvida é uma questão espiritual ou é uma questão que está na nossa mente? Quantos concordam que está na mente? Ok. A palavra fé, ela também está ligada à ideia de confiança. Diga assim, fé é confiança em Deus. E eu te pergunto nessa tarde, o que é necessário acontecer para que você confie em uma pessoa? O que te faz confiar em alguém? O que nos faz confiar em alguém muitas vezes é o tempo que nós gastamos com essa pessoa, mas nem sempre o tempo pode ser determinante para confiar, porque o tempo ele tem que dizer, essa pessoa aqui ela tem caráter, essa pessoa aqui ela não tem caráter, essa pessoa aqui é confiável, essa pessoa aqui não é confiável, porque o tempo te permite observar se aquela pessoa é digna de confiança ou não. Mas então não é o tempo em si, mas como você observa aquela pessoa ao longo do tempo, e você percebe, isso aqui é confiável, posso confiar de olhos fechados, posso deixar dinheiro na mão dele, que vai tudo dar certo, posso confiar o dígito do cartão para ele pagar uma conta para mim, eu tenho certeza que ele vai pagar a conta e o restante vai ficar lá, ele não vai me roubar. Então a confiança é consequência disso. Agora, trazendo isso para uma perspectiva espiritual, e aí eu quero trazer também a verdade de que Deus é uma pessoa, ok? Quantos creem que Deus é uma pessoa? E Deus é uma pessoa íntegra, reta, justa, amável, perdoador, salvador, misericordioso. A palavra de Deus diz, seu nome, ou pelo menos o louvor diz, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esses são os aspectos de Deus, e talvez você já tenha escutado isso várias vezes. Agora eu te pergunto, quando você vai constatar essa verdade? Será que só o fato de ouvir alguém falar sobre isso te faz confiar plenamente em Deus? Ou é necessário que você gaste um tempo envolvido com Ele? Ou é necessário que você gaste tempo envolvido e conhecendo a Deus para que passe a confiar mais nele? Quantos creem que precisam gastar um tempinho a mais com Deus? Ou quantos desejam? Amém, aleluia. E a questão toda é, à medida que você se relaciona mais com Deus, com a pessoa de Deus, você confia mais nele. Então nós podemos entender que um homem de fé é um homem que não tem dúvida e é um homem que confia. Ok? Ficou claro isso para vocês? Então você percebe que não se trata muito de ser alguém muito espiritual, ok? Se os irmãos da nossa equipe de sonorização e gravação entenderem que o som dos ventiladores não vai intervir na transmissão online, vocês têm liberdade de ligar novamente, ok? Fiquem à vontade, eu deixo isso na direção da nossa equipe de comunicação aí. Se a captação do áudio ela der conta, liguem os ventiladores para que as pessoas estejam mais concentradas na mensagem. Ok? Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes o que tem te impedido de viver uma dimensão de milagres é justamente porque você pensa ou tem a compreensão, a crença de que você não é tão espiritual como deveria ser. Mas o ponto-chave para que você venha mover no sobrenatural de Deus é estar focado nele. E quando você foca nele, você entende, primeiro, que Ele é poderoso, que Ele é sobrenatural, mas que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. E tudo que você precisa fazer, como homem espiritual, mas também homem natural, é se relacionar com esse Deus, conhecer o Senhor e saber que, de fato, Ele vai fazer.
Porque no momento que você passa a confiar na pessoa de Deus, você começa a ver as respostas de Deus. Como já ouvi muitas vezes no passado, Deus não responde necessidade. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. E a fé é confiança. Então, pelo pouco que eu te falei, eu te trouxe um entendimento nessa tarde, de que a fé, apesar de ser um aspecto espiritual, ela muitas vezes está envolvendo o nosso racional, a nossa alma, a maneira como nós confiamos e a maneira como nós não duvidamos. Agora, esse foco em Deus, ele tem que me lançar para uma proposta. Eu preciso conhecer os princípios e os valores do reino de Deus. E isso vai te transformando. Conhecer o Senhor com objetivo, deve ser o objetivo de conhecer o coração de Deus, a identidade do Senhor, o caráter de Deus e os sonhos de Deus. E a proposta da Bíblia sempre foi que Deus deseja revelar-se a nós. Deus deseja se revelar a você. Deus quer ser encontrado. A Bíblia diz: e eu me deixarei ser encontrado por vós. Então Deus quer que você conheça Ele de ponta a outra. Agora Ele também disse: você precisa procurar. Não vai ser tão simples. Na verdade é bem fácil. Tudo que você precisa é começar a desejar. E o teu desejo de conhecer a Deus precisa de uma atitude, que talvez seja ler a palavra, gastar tempo ouvindo mensagens, gastar tempo adorando a Ele, e isso começa a te mudar. Então, para você expandir na sua vida, para você expandir na unidade do Espírito, o primeiro foco é o foco em Deus. Focar em Deus é o princípio de tudo. Juízes 3:18 diz assim: e o anjo do Senhor disse: por que pergunta assim pelo meu nome? Ou seja, perguntaram sobre o nome do Senhor, e ele falou: por que pergunta sobre o meu nome, visto que é maravilhoso? O foco em Deus envolve também o que diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, e diz o seguinte: tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja bem ou mal. Então, o foco em Deus, conhecer o Senhor, conhecer os seus valores, conhecer a sua pessoa, andar nos seus mandamentos. Queridos, pensa bem, só com esse primeiro foco a nossa vida começa a mudar, sim ou não? Porque toda vez que você se aproxima de alguém, você começa a adquirir as características dessa pessoa. Imagina só o que Deus pode fazer na sua vida se você se aproximar dele. Imagina só como você vai ficar cada dia mais parecido com Deus. Declara, confessa: e a cada dia eu me torno mais parecido com Deus. Esse é o teu propósito de vida. Aleluias. Um exemplo de quem viveu isso de maneira muito especial: Paulo teve o seu encontro com a divindade de Jesus e a vida dele mudou. Atos capítulo 9, a partir do verso 3, fala: seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Paulo, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te cumpre fazer. Interessante, porque Paulo estava ali no foco de Deus, e veio uma lupa espiritual, e o céu se abriu sobre Paulo, e a visão de Paulo foi aberta, a ponto de ele ter a primeira experiência dele com o Senhor. E o engraçado em tudo isso é que a primeira experiência de Paulo com Deus deixou ele cego. A primeira experiência de Paulo com Deus, ou a primeira experiência de um homem com Deus, ela revela dependência. Porque naquele momento de Paulo cego, ele ficou totalmente dependente de Deus, dependente das pessoas que estavam com ele naquela comitiva. Então, o primeiro ponto que é revelado a nós quando nós temos essa luta espiritual é: eu dependo de Deus. Por mais habilidoso que eu possa ser, por mais treinado, por mais expert que eu possa ser, quando eu tenho esse encontro com o Senhor, uma coisa é revelada: dependência. Isso que aconteceu com Paulo. Paulo conhecia a letra da lei, mas estava faltando uma experiência com o Deus vivo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, mas falta o fluir do Espírito Santo, isso tudo gera morte.
Paulo conhecia a lei de Deus como ninguém. Paulo era um praticante assíduo da lei de Deus, ele praticava com excelência, ele era o melhor no que ele fazia. Só que tudo que ele fazia gerava morte. E muitas vezes, conhecendo a palavra de Deus como alguns conhecem, talvez, a única coisa que você tem experimentado é morte. Talvez a morte da sua célula, a morte dos discípulos, a morte dos teus sonhos e projetos. E muitas vezes você se questiona: eu conheço a palavra de Deus, eu sei os caminhos do Senhor, mas parece que tudo na minha vida está morrendo, e eu não sei o que fazer. Eu conheço a palavra, mas eu estou morrendo. Eu conheço a palavra, minha família está morrendo. Eu conheço a palavra, meus negócios estão morrendo. Eu conheço a palavra, meus relacionamentos estão morrendo. Eu conheço a palavra e eu estou morrendo. Porque falta justamente a experiência que Paulo teve. Quando você tem uma experiência com Deus vivo, a palavra dele passa então a fazer sentido. Só encontramos sentido na palavra quando tem essa presença do Espírito Santo, quando vem um toque de Deus. Até então é apenas um texto aberto, e pode ser simplesmente um livro aberto na sala da sua casa. Mas quando você conhece o Senhor, então Deus passa a fazer sentido para você. O amor de Deus passa a fazer sentido. Porque muitas vezes ouvimos: Deus me ama, ou Deus te ama, ou Jesus te ama, mas parece que essa frase não faz sentido. Ela só vai fazer sentido pleno quando você tiver um encontro face a face com o Senhor. Se prepare, o dia do teu encontro com Deus está chegando. Aleluias. Quando você tem uma experiência com Deus, a sua vida passa a ter sentido. Além de Deus fazer sentido para você, a tua vida passa a ter sentido. E aí você começa a entender: meu Deus, eu tenho um propósito de vida. Eu não nasci para viver aquilo que eu estava vivendo. Eu não nasci para experimentar os resultados que eu estava tendo. Eu nasci para ter vida, e vida em abundância. Aleluias. Jesus disse isso para nós: eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Quando você tem uma experiência com Deus, isso começa a fazer sentido para você. Quando você tem uma experiência com Deus, sua vida começa a ser transformada. E aqui é um ponto-chave. Por quê? Muitas vezes, queridos, o que nós imaginamos é: tive um encontro com Deus, foi sobrenatural, Deus tocou a minha vida, eu senti a presença, foi um mover sobrenatural, minha vida mudou. Amém. Mudou, mas eu quero te falar, isso é só o começo. Porque existe uma obra, e a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la, ou de completá-la, é em Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra em você, e essa boa obra começa quando você tem essa experiência genuína, mas ainda não é o fim. E eu creio que Deus tem um motivo muito especial nisso. Eu creio que Deus ele não quer terminar essa obra em um toque, simplesmente, porque a obra de Deus envolve vários encontros. E sabe de uma coisa? Deus não espera, não vê a hora de te encontrar de novo. Assim como Adão encontrava com Deus na viração do dia, na verdade, assim como Deus encontrava Adão, porque Deus ia até ele, é desse jeito. E Deus quer te encontrar novamente em cada dia, amanhã, à tarde e à noite. Ele quer te transformar, te tornar parecido com Ele. E se tornar parecido com Ele envolve muitos encontros. Não só um encontro no fim do mês, mas vários encontros. E em vários encontros com Deus, sua vida é transformada. E nesse sentido, Paulo teve uma segunda experiência sobrenatural. 2 Coríntios 12, no verso 2, diz algo interessante. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Essa segunda experiência de Paulo, ela mudou a forma como ele passou a conduzir a sua vida. E aqui eu entendo algo muito precioso. Eu vejo algo que mudou em Paulo. O Paulo, antes de conhecer a Jesus, era alguém do alto clero, era alguém de patente, talvez fosse alguém arrogante, prepotente, alguém firmado no seu próprio entendimento, mas ele teve ali a primeira experiência, encontrou Jesus, depois ele teve uma segunda experiência, onde ele teve uma visão do céu, uma visão do paraíso. Ele, se não tivesse sido transformado por essa visão, ele continuaria arrogante, ele se tornaria mais arrogante. Talvez ele pensasse: olha como Deus, olha como eu sou especial, eu sou tão especial, eu sou tão poderoso em Deus, que Deus abriu o céu só para eu ver. E as experiências espirituais poderiam jogar ele para um patamar de altivez e soberba,
como se fosse um intocável, um inatingível, mas na verdade a experiência genuína com Deus, ela gera humildade. E Paulo ali, ele foi transformado a ponto de o coração dele se tornar um coração humilde. As pessoas que mais vivem na intimidade com o Espírito Santo, você percebe que paulatinamente elas vão se tornando mais humildes. Por quê? Porque essa humildade gera graça, favor não merecido. E debaixo de graça que você prospera. É debaixo de graça que as coisas acontecem na sua vida. A graça é um favor não merecido. E a Bíblia diz que o Senhor dá graça aos humildes. Paulo tinha se tornado humilde, por isso recebeu também a graça de visitar o céu. Aleluia. Segundo foco, são 4 focos nessa tarde. Segundo foco de como expandir na unidade do Espírito. Agora vocês vão estranhar. Foco em si mesmo. Uau, como assim? O foco em mim mesmo pode fazer com que eu passe a expandir na unidade do Espírito? Com certeza. Mas que tipo de foco? A palavra de Deus, no início, no texto básico, diz assim: ame o próximo como a si mesmo. Então é correto amar o próximo, sim ou não? Agora, qual é o padrão de amor ao próximo que eu preciso manifestar? Como eu amo a mim mesmo. E muitas vezes, no tempo que se chama hoje, o problema da geração é o amar a si mesmo. Se eu te fizesse essa pergunta, você não precisa responder. Você ama a si mesmo? Que evidências você tem aí que dizem que você ama a si mesmo? O foco em si mesmo que eu quero trazer nessa tarde, queridos, é olhar para dentro de si com um propósito. E esse propósito é ser transformado. Olhar com foco em si mesmo, com o objetivo de ser aperfeiçoado. Olhar com foco em si mesmo, no sentido de identificar quais são os teus dons, as tuas habilidades. Olhar com foco em si mesmo para perceber como está o teu caráter. Será que o teu caráter já está de acordo com o padrão que Deus tem para você como caráter? Sabe, aqui não é uma acusação, todo mundo está sendo transformado, eu também sou. A gente está junto nesse barco, indo direto para o céu, aleluias. Só que nesse barco da vida que nós estamos levando, nós precisamos ter esse foco de sermos transformados a cada dia. Essa é a palavra de Deus. Nós precisamos de glória em glória sermos transformados. O foco em si mesmo, esse foco em si mesmo, ele também tem que servir para que você venha superar as suas limitações pessoais. O que tem te impedido de viver o melhor de Deus? Será que é a tua fé? Será que é o quanto você conhece da palavra? Será que é o quanto você tem garra? Será que é o quanto você tem perspectiva de avançar, de romper, de conquistar? O que tem te impedido de expandir na unidade do Espírito? E aí eu trago esse segundo foco. Foca em si mesmo. Foca em si mesmo. No sentido de, eu preciso melhorar. Às vezes o que nos impede de focar em nós mesmos é justamente o medo da dor. A dor de descobrir que nós não somos tão perfeitos como nós achamos que somos. A dor de reconhecer que nós falhamos. A dor de reconhecer que nós erramos. A dor de reconhecer que nós precisamos muitas vezes pedir perdão. A dor de reconhecer que nós precisamos às vezes estudar um pouquinho mais. A dor de perceber que muitas vezes a gente precisa se esforçar um pouquinho mais. A dor de perceber que nem tudo é culpa dos outros e muita coisa é responsabilidade nossa. A dor de perceber que nós somos responsáveis pelos nossos resultados, de acordo com aquilo que fazemos ou aquilo que deixamos de fazer. Esse é o foco em si mesmo. Só que como essa lupa e é colocada nesse sol, quando nós focamos em nós mesmos, isso pode começar a queimar dentro de nós, isso pode gerar aquele desconforto. Ai, está queimando, está doendo aqui dentro descobrir a verdade sobre mim mesmo. Está doendo aqui dentro descobrir que na verdade eu não sou tão maravilhoso como eu pensava que eu era. Está doendo aqui dentro perceber que tem muita coisa que precisa ser mudada. E esse é o foco em si mesmo. E quando você foca em si mesmo, com essa perspectiva, sua vida começa a ser transformada. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O estado de mudança começa pela consciência. E essa proposta não é para te acusar. Eu não estou aqui para te reprovar, porque, querido, esse é só o teu estado atual, esse é só o momento que você está vivendo, mas esse não é o teu destino. O teu destino, eu quero te lembrar, você nasceu para ser parecido com Deus. O foco de descobrir, o foco em si mesmo é só saber o que não está ainda de acordo com o teu padrão. Sabe, tudo que está errado aí dentro,
não é o teu padrão, tudo que está em desordem aí dentro não é o teu padrão, você não nasceu para ser a desordem que está no teu interior, você tem que ter a coragem, nós precisamos ter a coragem de focar em nós mesmos, para poder enxergar a desordem e de certa forma começar a deixar essa desordem queimar das nossas vidas. E aí nós começamos a viver em novidade de vida. Glória a Deus. 1 Coríntios 9, versos 26 e 27 diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, e faço dele um escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso é Paulo falando. E Paulo fala que ele esmurrava o próprio corpo, e aqui eu quero entender que de fato, mesmo Paulo sendo um homem espiritual, mesmo Paulo tendo experiências sobrenaturais de milagres, uma coisa eu posso perceber, é aquela caminhada de fé, de certa maneira, ela era dolorosa. Imagina, Paulo chegando em várias cidades, pregando o evangelho, gerando uma igreja, e de repente vinha um pessoal atrás dele, desfazendo tudo que ele fazia, distorcendo o coração do povo, gerando divisão. Paulo muitas vezes entrava numa cidade, pregava o evangelho, levava a salvação, mas saía daquela cidade apedrejado, às vezes quase morto. E algo que ele devia pensar: não sei se eu aguento ir para mais uma cidade, mas eu sei que eu tenho um propósito, e eu vou perseguir esse propósito, apesar de tudo, então eu vou me submeter a isso, eu vou enfrentar porque eu tenho um alvo. Sabe, Paulo passava pelas dores, não era porque ele gostava de sofrer. Paulo passava pelas dores porque ele tinha certeza que no final de tudo isso existia algo muito maior do que as dores que ele estava vivendo, e que ia assim compensar infinitamente mais tudo que ele estava passando. Então as dores de Paulo, na verdade, ela tinha uma perspectiva de ganho, ela tinha uma perspectiva de viver coisas boas. E o que isso fala para nós? Às vezes chegamos no evangelho pensando que viver o evangelho é simplesmente chegar num dia, num momento de conforto. Imaginamos que viver o evangelho é simplesmente não ter problemas, mas eu quero te falar a verdade da palavra: no mundo tereis aflições. E a questão outra é essa: viver o evangelho é vencer os problemas, é vencer as lutas. Sabe, você nasceu como mais que vencedor. Então a proposta do evangelho é que você vença, e não que você seja vencido pelos problemas. Não é a ausência deles, mas passar por cima deles. Deus te chamou para prevalecer, querido. Em nome de Jesus, essa é a perspectiva de fé. Filipenses capítulo 4, verso 10 ao 13. Paulo falando: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A proposta de Paulo, ou o ensino de Paulo dizia, e hoje se resume a uma palavra: resiliência. A capacidade de continuar firme, apesar de tudo que está acontecendo. A capacidade de não se deixar ser destruído pelas circunstâncias, mas continuar bem, continuar firme, continuar com fé, continuar vencendo, continuar perseverando. Sabe, às vezes, nessa caminhada, para a gente continuar assim, é difícil fazer isso sozinho. Eu não digo que você tem que viver tudo isso sozinho, mas para que você possa viver, nós precisamos uns dos outros. Precisamos ser discipulados, nós precisamos ser aconselhados, nós precisamos de uma cobertura. Deus te chama para ter uma cobertura espiritual, mas Deus te chama também para ser cobertura de outros, porque dessa forma você continua perseverando e você continua ajudando outros a perseverar também. É para expandir na unidade do Espírito, ok? Em quais áreas da sua vida você gostaria de ser transformado? Trazendo esse foco para você nesse instante, trazendo um foco para si mesmo, com o objetivo de viver uma versão melhor. Essa frase está na moda. Diga assim: eu sou a melhor versão de mim mesmo até então.
Hoje você está vivendo a tua melhor versão, mas eu quero te falar que a tua versão de amanhã será melhor ainda. E para viver a tua melhor versão, querido, você precisa olhar para aquilo que ainda está em desordem. E eu não estou te acusando, eu estou falando que eu sou um ser humano. E eu sei que no ser humano existem sempre algo para ser aperfeiçoado. Essa é aquela palavra profética, né? Fala a Deus, aleluia. Terceiro foco, glória a Deus. Terceiro foco para expandir na unidade do Espírito, o foco nas pessoas. Primeiro foco, foco em Deus. Segundo foco, foco em mim mesmo. Terceiro foco, foco nas pessoas. A palavra era amar o próximo como a mim mesmo. E o que é esse amar o próximo? Contribuir, identificar as necessidades, validar, elogiar, inspirar, incentivar. Esse é o foco nas pessoas. Olha o exemplo de Paulo. O que ele disse nessa palavra de Filipenses mais na frente, no verso, olha, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Paulo tinha experimentado uma vida, ou estava num nível de vida, que ele se alegrou com a oferta que ele recebeu. E quantos não se alegram com a oferta que recebe? Eu me alegro, aleluia, glória a Deus. Mas a questão toda é que o que alegrava mais Paulo naquele contexto não era ter recebido a oferta, mas ele sabia que a oferta ali naquele caso significava a gratidão daquele povo. Aquela oferta tinha um significado de honra. Aquela oferta tinha identificado que aquelas pessoas enxergavam que Deus estava agindo na vida de Paulo, e Paulo não precisava se autoafirmar. Mas aquela oferta, ela também significava o seguinte: olha, o coração daquele povo que enviou ofertas está comigo. Eu não estou sozinho nessa fé. Então, ele percebeu aquela oferta na dimensão espiritual, que é onde ele vivia muitas vezes. Ele entendeu, chegou algo no céu com essa oferta. Essa oferta moveu o céu. Sabe, tem ofertas que movem o céu. Tem ofertas normais que nós entregamos, isso é bênção, glória a Deus. Mas tem ofertas que mudam, que viram chaves, que constroem uma nova história. E essa foi a oferta daquele povo para Paulo. E ele se alegrou com o que foi acrescentado no povo que ofertou. Ele enxergou o que tinha tocado o céu e que chegou de bênçãos para aquele povo no sentido espiritual. Aquele povo ia chegar numa dimensão de graça e favor que não tinha experimentado antes, o que pode ser acreditado na conta do outro. Esse era o coração de Paulo, foco nas pessoas. Filipenses 4,19, ele ainda lança uma palavra: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E ele estava se alegrando, não porque recebeu ofertas, mas porque por causa daquele ato, o povo ia prosperar de uma maneira sobrenatural. 1 Coríntios capítulo 9, verso 19. Porque embora seja livre de todos, me fiz escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas possível. Ou seja, foco nas pessoas. E ele continua falando: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito a ela, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não estivesse livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, me tornei fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante. Então, ao mesmo tempo que Paulo tinha foco em Deus, ao mesmo tempo que Paulo tinha um foco em si mesmo, se esforçando, se dedicando, negando a si mesmo, ou sendo transformado, ele tinha também o foco nas pessoas. E o foco de Paulo nas pessoas fazia ele se conectar com as pessoas. E muitas vezes o Evangelho nos afasta. O religioso, ele se fecha. O espiritual, ele ganha. E ele gera relacionamentos. Mas o religioso, ele acaba se fechando. Porque, na verdade, fica ali escondido o medo de se perder nas coisas do mundo. Jesus não era religioso. Jesus era um homem espiritual. E sendo espiritual, ele andou no meio dos pecadores, fazendo bem, gerando milagres, levando salvação. E essa mesma Bíblia que nós estudamos diz que nós precisamos ser parecidos com ele. A questão não é se tornar igual ao mundo, mas fazer diferença lá fora. E esse era o foco de Paulo. Paulo estava focado nas pessoas.
Agora, quarto foco que eu aprendo, e isso nós vamos caminhar para o final dessa mensagem. Aleluia. O quarto foco. Foco em resultados. Foco em resultados. No texto base que nós lemos, lá no final, Jesus disse assim: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Algumas traduções diz: nisto se cumpre toda a lei e os profetas. Ou seja, o quarto foco, o foco em resultado. Paulo disse, na referência anterior: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Então, quando Paulo buscava Deus, ele se transformava. Quando ele buscava o foco em si mesmo, ele também era transformado. Quando ele buscava as pessoas, ele queria se conectar e mudar as pessoas, mas ele tinha um prêmio, ele tinha um alvo. Filipenses 3, do verso 13 ao 14, diz assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo queria alcançar esse prêmio, mas ele não queria alcançar esse prêmio sozinho, ele queria levar uma multidão de pessoas com ele. Ele não era egoísta, ele sabia que tinha muito prêmio para todo mundo. No céu tem muito para todo mundo, no céu não tem escassez, no céu não tem faltando, tem abundância de vida, de tudo. E ele queria levar uma geração, ele estava focado em resultados. Quando você é focado em resultados, você não perde tempo com aquilo que não é importante. Sabe, quando a gente para de focar em resultados, naquilo que você quer alcançar, então você abre espaço para entretenimento. E quando você abre espaço para entretenimento, você percebe que o tempo passa e que você perdeu muito tempo com entretenimento. Queridos, eu estou vivendo um estilo de vida muito legal, eu gosto disso. Até a questão do filme, e eu vejo alguns filmes, eu não vejo mais filme como entretenimento. Eu vejo um filme com o alvo de aprender alguma coisa com aquele filme, de tomar uma decisão que mude a minha vida. E é muito legal, a perspectiva é diferente. Não que a vida seja simplesmente tensão e foco e resultado, mas até para você ser feliz, você precisa ter foco. Se você quer ser feliz com seu marido e com a sua esposa, precisa ter foco no marido e na esposa. Se você quer ter uma família feliz, o teu foco precisa também estar direcionado para a família. Se você quer ter um relacionamento feliz com os teus filhos, o teu foco em algum momento do dia precisa estar direcionado para os teus filhos. Tudo que você foca, expande. E nesse momento eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Nós começamos essa mensagem conversando sobre como expandir na unidade do Espírito. Querido, sinceramente, se você decidir focar nesses 4 pontos que eu te falei nessa tarde, tua vida muda ou não muda? A tua vida muda para melhor, sim ou não? Queridos, eu creio que se de alguma maneira você decidir estar focado nesses 4 pontos, e aí é uma questão minha, não é uma palavra eis que te digo, mas apenas uma questão muito clara e muito lógica. Se você focar nisso, milagres vão começar a acontecer na tua casa. Se você focar nisso, o milagre da restauração da tua família vai acontecer. Se você focar nisso, o milagre da restauração da tua área profissional vai acontecer. Se você focar nesses 4 pontos, você vai ser promovido no seu trabalho. Se você focar nesses 4 pontos, tua célula vai crescer e frutificar como você nunca viu antes. E vai multiplicar porque eu estou falando não, porque a palavra de Deus, Mateus 22, 34, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, amar o próximo como a si mesmo. Eu não falei nada diferente do que está na palavra, mas eu sei que Deus fala aqui de um foco, e esse foco gera resultados. Assim como Paulo teve os seus resultados, e ele caminhou para o prêmio dele, do chamado celestial, era aquilo que ele sonhava. Assim como Paulo tinha sonhos, eu sei que você também tem sonhos, porque Deus quando nos traz vida, Deus quando faz a gente nascer de novo, Ele gera em nós sonhos. E esse mesmo Deus que coloca em você os sonhos, Ele é poderoso para realizar. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.